memorial. Fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Lembrai, na noite em que foi traído, na última refeição da Páscoa com seus discípulos, ele pediu: lembrai-vos de mim, do meu sacrifício por vós, meu corpo, meu sangue, até que eu volte. Um memorial. Fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz. Não somos mais escravos. A escravidão é algo a ser amargamente lembrado. Pão sem fermento com ervas amargas. Pão da aflição, para que se lembres do dia da tua saída do Egito. Lembrem-se, fermento velho, fermento da maldade e da corrupção, orgulho que incha e compromete a massa, as forças das trevas escravizam. Nossa Páscoa é feita com o pão da sinceridade e da verdade. O Espírito de Deus concede liberdade. Não era para esquecer, mas o memorial havia sido negligenciado. Celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, disse o rei Josias. Pois não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel. Santificai-vos e preparai-vos para vossos parentes, conforme a palavra do Senhor. A Páscoa foi estabelecida a fim de instruir as gerações futuras. E no futuro, quando teu filho te perguntar: que significa isso? Responderás: o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão com mão forte. Proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a nova aliança, o novo pacto. Lembrai, reuni vossos filhos, vossos parentes e contai. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Contai toda a história. Ele morreu numa cruz, foi sepultado e ao terceiro dia, o primeiro da semana, bem cedo ao nascer do sol, as mulheres foram ao sepulcro, viram a pedra removida e ouviram de um anjo: não tenhas medo, procurais Jesus, Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Que manhã memorável, nossa libertação, a morte foi engolida pela vitória. Que madrugada memorável, os israelitas despojaram seus opressores, cavalos e cavaleiros tragados pela terra, o Senhor triunfou gloriosamente. Conte mais. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Conte a história da Páscoa, um memorial de libertação e vitória. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou ser
tudo suportou por seu amor. A graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinarás. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Olá, estamos juntos mais uma vez e de uma forma bem especial nesses dias em que todos nós nos voltamos para a celebração da Páscoa. Páscoa que para nós os cristãos tem um significado muito especial na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Para os judeus era a passagem, era como lembrar da passagem, quando na época de Moisés o anjo da morte, na 10ª praga ali dos primogênitos, ele livrou todos aqueles que tinham na marca, lá no lar, o sangue do Cordeiro. E quando então lembramos das palavras de João Batista em relação a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois de conhecermos tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós nos voltamos, assim como o apóstolo Paulo, e afirmamos: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E a reflexão de hoje vai estar baseada na experiência de 2 homens. E esses fatos, eles aconteceram após a ressurreição de Jesus. Quero convidá-lo, então, a acompanhar a leitura que eu estarei fazendo no texto de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 em diante. O tema da mensagem de hoje é intimidade com o Senhor. Vou ler o texto. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos e diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Observem que as ações dos dois discípulos, antes do versículo 31, foram em consequência dos seus olhos que estavam fechados. Eles não reconheceram Jesus, verso 16. Eles estavam tristes e desanimados, verso 17. Eles estavam decepcionados, o verso 21, a primeira parte, a parte A. E eles também haviam perdido a fé deles estava abalada, o verso 21, a parte B. Um outro fator ainda é que eles haviam perdido a confiança naqueles que caminhavam com eles, os seus irmãos, aqueles que presenciaram os fatos acerca da ressurreição de Jesus. Bom, é importante a gente aqui parar e refletir sobre a nossa vida também nesses dias, porque assim como aqueles discípulos, muitas vezes nós nos abalamos com as circunstâncias da nossa vida, com os fatos que nos surpreendem. Isso é um perigo, porque quando isso acontece, muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, temos a tendência a ignorar tudo aquilo que um dia nós colocamos para dentro, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, o chamado do Senhor, como se Ele não estivesse agindo, como se Ele não estivesse presente entre nós. É importante nós lembrarmos nesse momento das promessas do Senhor, mas para isso os nossos olhos precisarão estar bem abertos e essa é uma ação de Deus nas nossas vidas aqui neste tempo. Diz o verso 30 que Jesus estava com eles à mesa, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu distribuía. E diz o verso 31 que os olhos deles foram abertos e aí eles o reconheceram e ele desapareceu diante deles. Bom, aqui então há uma transição. Agora vai haver um novo momento na vida daqueles dois homens, porque agora eles estavam ali com Jesus e os olhos deles foram abertos e eles reconheceram o Mestre. E a partir do momento que eles fizeram essa grande descoberta, eles perceberam que Jesus estava com eles, a vida daqueles dois homens mudou repentinamente. E a partir do verso 30, nós vamos observar duas pessoas bem diferentes. Duas pessoas que foram abastecidas simplesmente pela presença de Jesus, pelo momento de intimidade que eles viveram com Jesus. E o que nós podemos aprender? Até que ponto a intimidade com Jesus em nossos dias fará toda a diferença em meio ao que estamos enfrentando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e que temos observado o mundo enfrentando. É tempo de nos voltarmos para o Senhor, é tempo de investirmos em mais intimidade com o Senhor. Eu quero então agora apresentar para você algumas lições. A primeira lição que nós podemos aprender com a história desses dois homens ao lado de Jesus é que a intimidade com o Senhor proporciona uma nova visão. Agora eles estavam ali ceando com Jesus e diz o texto que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram o Mestre. Irmãos, quando nós estamos vivendo intimidade com o Senhor, é diferente, porque nós passamos a viver ao lado do Senhor e passamos a ter uma visão bem diferente das coisas que acontecem ao nosso redor. É importante vivermos ao lado do Senhor, ouvir a voz do Senhor, para que possamos interpretar os fatos do dia a dia, não simplesmente com a nossa própria mente, porque é enganoso o nosso coração, mas interpretarmos em cima daquilo que o Senhor tem nos falado.
E nós sabemos perfeitamente que desde o dia que nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a reinar em nós. Ele é o selo, é a primeira parte que nós temos do todo, de uma herança maior. E esse Espírito Santo, que é Deus conosco, ele nos orienta, ele nos fala. E quando estamos íntimos do Senhor, quando buscamos a face do Senhor, o Espírito Santo, ele age. E quanto mais fizermos isso, mais o Espírito Santo vai nos falar e maior intimidade teremos com o nosso Senhor. Portanto, vivermos ao lado do Senhor, termos intimidade com Deus, proporciona uma visão diferente, uma nova visão em relação aos fatos que nos cercam. Uma segunda lição que eu quero compartilhar com você, baseado nessa história, é que a intimidade com o Senhor proporciona a valorização dos sentimentos oriundos à caminhada ao lado de Jesus. É bom e é bem interessante observarmos que, depois que os olhos deles foram abertos, eles disseram uns aos outros, diz o texto: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Ou seja, agora eles pararam um para o outro e começaram a lembrar de tudo aquilo que o Mestre fora falando para eles na caminhada. Longe, distante da presença do Senhor, irmãos, tudo parece ruim. E muitas vezes nós nem percebemos o quão distante estamos. Então, uma autoavaliação, ela é importante nessa nossa jornada ao lado de Jesus. E é importante lembrarmos disso. Quando estamos próximos de Jesus, quando estamos íntimos de Jesus, nós valorizamos as experiências que vivemos ao lado de Jesus. E uma das características básicas dessa relação é que quando estamos próximos de Jesus, nós nos tornamos gratos. E aí lembraremos daquele hino cantado pelos irmãos que utilizam a harpa cristã. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Esse é um tempo em que nós temos tudo para observar ao nosso redor, ou propriamente dentro das nossas casas, e só observarmos as adversidades, os defeitos, as limitações. Mas precisamos parar, caminhando ao lado de Jesus, precisamos reconhecer o quanto Ele tem sido maravilhoso conosco. E por que não? Devemos agradecer ao Senhor. Aqueles homens, eles caminharam ao lado de Jesus, seus olhos estavam fechados e eles não conseguiram perceber as características do Mestre. Mas agora, eles, conversando, disseram: o nosso coração não ardia quando Ele nos falava. Essa é a reação de quem anda ao lado de Jesus. Seus corações são transformados. Sua mente faz com que eles voltem às experiências. Eles vão olhar para o passado e vão lembrar dos momentos difíceis que viveram, que Jesus esteve com eles, e ao estar com eles, Jesus fez toda a diferença. Vão lembrar também do hoje, do momento em que podem clamar ao Senhor, porque da mesma forma que Ele agiu no passado, Ele vai agir agora. Então essa é uma experiência muito interessante. A intimidade com o Senhor proporciona essa valorização por esse sentimento ao lado do Senhor Jesus. Temos mais uma lição. Observando a reação deles, logo após perceberem que Jesus era quem estava com eles, observamos que eles mudaram a atitude. Daí vem a lição. A intimidade com o Senhor proporciona sentimentos que nos aproxima dos outros irmãos e do cumprimento da missão. Diz o verso 33 que na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Eles voltam para Jerusalém. Eles foram em busca dos irmãos. Eles agora sentiram a necessidade de estar com seus irmãos em Cristo. A intimidade com o Senhor nos aproxima das pessoas que servem ao Senhor, daqueles que nós chamamos de irmãos em Cristo. Você está aí na sua casa, você está orando, você tem de alguma forma tentado se comunicar com os irmãos, usando várias ferramentas, mas você está querendo dar um abraço, você quer estar junto, você quer estar orando juntos, poder tocar no outro. E quando nós estamos íntimos do Senhor,
nós sentimos essa necessidade, esse desejo, e ele é crescente dentro de cada um de nós, e o Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas e nos proporciona as ferramentas necessárias para lidarmos com pessoas tão diferentes, mas que são nossos irmãos. Quanto mais íntimos do Senhor, maior é o desejo que temos de nos unirmos aos nossos irmãos para juntos marcharmos e completarmos e cumprirmos a nossa missão. Intimidade com o Senhor nos aproxima dos nossos irmãos em Cristo. Como é que está a sua vida em relação a isso? Você tem tido esse desejo? Como é que estava a sua vida antes desse momento que estamos vivendo de isolamento social? Você estava tendo esse desejo? Se não, talvez seja isso. Talvez você possa nessa noite entender que está faltando mais intimidade com o Senhor, porque quando o Senhor se revela, quando nós temos a percepção real de quem Ele é nas nossas vidas, esse sentimento por si só nos aproximará dos nossos irmãos. Tenho ainda uma outra lição para você. A intimidade com o Senhor proporciona o aumento da nossa fé. Veja o que diz o versículo 34. Os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Antes eles não tinham essa certeza. Antes eles estavam lamentando. Antes eles estavam duvidando. Já tem 3 dias que essas coisas aconteceram. Agora não. Após os seus olhos serem abertos, após esse encontro, após essa relação de intimidade com o Senhor Jesus, eles agora estão afirmando: é verdade, o Senhor ressuscitou. É isso que a intimidade com Jesus proporciona nas nossas vidas. Ela trabalha em nós de tal forma que a nossa fé aumenta. Quando você tem encontros com o Senhor, quando você senta com o Senhor diariamente, quando você permite que o Senhor aponte as necessidades da sua própria vida, as áreas que Ele quer trabalhar em você e consertar em você, a sua fé aumenta. Como você há de se calar de tantas coisas que você tem visto e ouvido? Foi o que Pedro disse quando foi então ameaçado pelas autoridades. Ele falou: eu não posso me calar. Eu não posso me calar diante do que tenho visto e ouvido. Cristãos calados, servos de Deus calados, são aqueles que na verdade não estão vendo. Porque quando nós vivemos com o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós ceamos com o Senhor, quando nós provamos o Senhor, o nosso desejo é falar, é anunciar. E eles então saíram, e eles agora retornam para Jerusalém, e a mensagem desses homens agora era uma mensagem diferente. Não era mais uma mensagem de tristeza, não era mais uma mensagem de dúvida, mas agora eram 2 pessoas bem diferentes, 2 pessoas que estavam afirmando: é verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, o Senhor esteve comigo. Todos aqueles que vivem intimidade com o Senhor sabem disso. Estar com Jesus é um impulso ao testemunho. Precisamos anunciar, mas nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero então concluir a nossa reflexão de hoje. Nesses dias tão especiais, dias de reflexão, na semana chamada Santa. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento, conhecemos aquilo que Jesus fez por nós, está revelado no Novo Testamento, e a revelação de Deus que nós observamos em toda a palavra de Deus. E os dias que mudaram o mundo. Jesus foi preso, Jesus foi morto, houve silêncio, e Ele então ressuscitou. E os fatos que nós estamos aqui estudando têm a ver com o que aconteceu após a ressurreição, nesse encontro com esses 2 homens. E para concluir, a última lição é que a intimidade com o Senhor proporciona uma mudança radical na vida. De desanimados para verdadeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Diz o verso 35, que os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. A intimidade com Jesus muda as nossas vidas, transforma o nosso caráter. Nossas ações passam a ser ações motivadas pelo Senhor. Com os nossos corações impactados pelo Senhor Jesus, não há como não ser como esses homens. Homens que refizeram seus pensamentos,
voltaram para junto dos seus irmãos e agora eles mesmos estão dizendo que o encontro que eles tiveram com Jesus mudou toda a maneira deles verem os fatos. É assim que Jesus quer fazer também nas nossas vidas. Quando nós encontramos Jesus, Ele muda o nosso ser. Talvez você que esteja aí tendo acesso a esse programa, você ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus também quer mudar a sua vida. Jesus disse que Ele tem algo muito especial para todos nós. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo. Mas Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Ele não é uma opção, também não é um atalho. Ele é o caminho. E Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E tudo aquilo que nós falamos acerca da Páscoa nesses dias, tudo aquilo que nós pensamos acerca da Páscoa nesses dias, está resumido num versículo da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que nós precisamos então? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E Ele quer ter intimidade com você também. Ele quer chamá-lo de amigo. Ele quer viver uma relação íntima com você, tamanha como Ele pôde ali com aqueles homens que antes estavam desanimados, que não acreditavam, mas tiveram um impacto nas suas próprias vidas. E a partir daí foram novas pessoas. Que Deus te abençoe. Que Deus possa confirmar no seu coração nesses dias o plano, o propósito dele para a sua vida. A você, meu irmão, a você, minha irmã, não podemos esquecer. Precisamos investir em mais intimidade com o Senhor. E quanto mais próximos do Senhor estivermos, mais Ele vai fazer a diferença em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana de paz e que você continue firme sabendo que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito dele é com todo o seu povo, hoje e sempre. Amém.